mais uma manobra que também ajuda muito esse processo. Eu disse semana passada que a manobra, ela era a cereja do bolo, lembra? Pois a que eu vou falar hoje, que nós vamos falar hoje, ela não só é a cereja, mas como é também o morango do seu bolo. Pois ela vai ser o morango do seu bolo, ela quem vai te dar todo o potencial aí de uma drenagem de resultados, de uma drenagem com muitos benefícios para o seu paciente. E eu ainda digo mais, ela vai te dar resultado para o seu paciente para a vida, não só para aquela drenagem ali naquele momento, tá? Então, preste atenção nesse movimento, porque, como eu acabei de dizer, ele vai ser o morango do seu bolo, tá? O morango da sua drenagem. E muita gente fala assim, Elivânia, mas a drenagem em si, como é? O que a gente tem que fazer para ela ter resultado? E o que é a drenagem? Ela dói? A gente já falou sobre isso, né? Drenagem, ela em hipótese alguma é para doer, preste atenção. Drenagem não é para sentir dor, jamais, tá? Drenagem é um movimento muito leve, muito repetitivo. Muitas pessoas até ficam relaxadas durante a drenagem. Por quê? Por causa dos movimentos, da repetição que nós fazemos. E as manobras a gente não pode, não deve colocar pressão. Essa pressão que a pessoa fica com hematomas, né, com dores, isso aí não é uma drenagem, tá? Uma drenagem bem realizada é onde a gente consegue eliminar todo tipo de toxinas, líquido retido e tudo mais o que a gente puder fazer pelo paciente, trazendo de benefícios, e ele não sinta nenhum tipo de dor. E ele não sinta nenhum tipo de desconforto durante o processo. Isso é uma drenagem bem feita, tá? As manobras, elas são difíceis? Isso por algumas perguntas que foram surgindo aí, que o pessoal mandaram pra gente destrinchar aqui durante a live. As manobras, elas são difíceis de serem realizadas? De forma alguma, tá? Quando você começa a fazer as manobras, você vai vendo que elas, uma leva a outra, né? Quando a gente começa, uma vai levando a outra. Então não tem como ela ser difícil, porque ela vai conseguir te levar e te deixar fazer todas as manobras num único sentido. E qual é esse sentido? É o sentido de proximal, medial, distal. A gente segue o sentido para quê? Para ajudar o sistema linfático a eliminar essas toxinas e trazer todos os benefícios, tá? Então, ela tem um sentido a ser seguido, é o sentido do sistema linfático, e a gente segue o sentido de proximal, medial, distal. Esse sentido de proximal, medial, distal, ele tem que ser seguido à risca? Sim, deve ser seguido à risca, tá? A gente precisa seguir um ritmo, seguir esse sentido, tá? E conseguir fazer com que o paciente tenha um relaxamento total. E o que a gente vai falar sobre hoje, né? O que a gente vai falar hoje é sobre justamente isso. É a gente conseguir ter um relaxamento, principalmente do músculo diafragma. O músculo do diafragma, ele vai dar... Eu vou deixar isso para falar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu terminar só mais uma pergunta aqui que ficou aqui, que o pessoal fez muito. Se a drenagem ela tem que ser feita no corpo inteiro. Sim, ela deve ser feita no corpo inteiro. Não existe drenagem tipo só abdômen. Aí, Livana, eu quero fazer drenagem só no abdômen. Não, drenagem ela tem que ser realizada no corpo inteiro, tá? Porque é como eu disse a vocês, a gente tem o sentido de proximal, medial, distal. Se eu tenho esse sentido, eu tenho que entender da onde eu tenho que começar para onde eu tenho que terminar. Se eu fizer só o meu medial, só o meio, o processo, né? Vamos falar de uma parte do corpo, o abdômen, eu não vou ter resultado. Porque o meu proximal e o meu distal, ele ainda vai estar muito cheio de impurezas no corpo, que o meu corpo não conseguiu eliminar só. E aí eu tenho que ter esse processo de fazer do início, o meio e o fim, para eu ter um resultado realmente fidedigno da minha drenagem. Então não adianta fazer só uma parte. Eu vou fazer só o abdômen, porque eu estou tratando só o abdômen, então eu vou fazer drenagem só no abdômen. Não, não é assim. Você vai fazer na região do corpo inteiro,
é o corpo todo, tá? E aí, entrando no nosso tema, né, que é mais uma manobra. E o que essa manobra entrega? Essa manobra, ela entrega uma ajuda, vamos falar assim. Ela dá uma ajuda para o seu intestino. Nós falamos da manobra da semana passada, que ela fazia justamente isso, né? Ajudava o processo digestivo, ajudava o pessoal, quem não vai ao banheiro sempre, a ter uma melhora, né, desse processo de ir ao banheiro periodicamente, né, de ajudar nesse processo de quem é constipado, tá? E essa manobra de hoje, ela ajuda você que tem intestino alto, ou seja, o seu paciente, tá? Então, se o seu paciente tem intestino alto, principalmente, gente, as mamães, né? Geralmente, mamãe, quem foi mãe, geralmente já fica com o intestino um pouco alto. E aí, essa manobra vai justamente ajudar a liberar um pouco esse intestino, a fazer com que o processo intestinal comece a trabalhar de forma mais rápida e a gente consiga dar uma baixada justamente no intestino. Como assim? O que acontece? Para esse intestino ficar alto, a gente não tem uma única forma, um único fator que faz o intestino ficar alto, tá? E onde é que fica alto? Geralmente acima do umbigo, né? Ele fica abaulado, né? Bem altinho, bem protuso para frente, tá? E aí o que está acontecendo ali? O processo digestivo, o processo intestinal, ele não está acontecendo de forma rápida, né? E aí a gente tem que fazer com que esse processo acelere um pouquinho, tá? Esse movimento que eu vou ensinar hoje é justamente para ajudar o processo digestivo, ajudar o intestino, fazer com que o músculo do diafragma se alongue um pouco e a gente consiga fazer também uma modelagem naquele corpo. Olha só o quanto essa manobra entrega. Geralmente eu falo para as meninas assim: não, essa é a manobra que você tem que fazer 1000 vezes se for preciso, porque ela dá um resultado assim surpreendente, tá? Então, o quanto mais você puder fazer, mais resultado você vai ter ali naquela hora. Então, aposte nessa drenagem, aposte nessa manobra, tá? Quantas vezes eu tenho que repetir? Quantas vezes você quiser. Quantas vezes a gente tem 2 formas de fazer, eu vou falar das 2 formas, tá bom? Uma forma é você fazer na sua paciente e outra forma é você ensinar a sua paciente a fazer em casa. Olha que coisa bacana! Já pensou você ensinar uma manobra para ela realizar em casa? Boa noite, Jarlene, tudo bom, minha querida? Já pensou você ensinar uma manobra para sua paciente fazer em casa, ela ter resultado e você conseguir fazer com que ela prolongue ainda o resultado da sua drenagem que você fez hoje e esse resultado fique perdurando e fique aumentando durante todo o processo, todos os dias? Quanto mais ela fizer, mais resultado ela vai ter. Quanto mais ela fizer, mais o intestino dela também vai ajudar a trabalhar. Como eu disse na semana passada. Qual manobra? Vou ensinar já já. Chegou atrasada nada, chegou agora. A gente começou agorinha mesmo, tá? A gente está falando aqui sobre a manobra. Eu disse que ela é o morango do seu bolo. Semana passada eu ensinei uma manobra que ela era a cereja do bolo, né? Hoje a gente está ensinando o morango, tá? Porque ela é uma manobra realmente essencial. A gente tem que fazer ela, tá? E aí, o que eu consigo com ela? A gente, além de conseguir o benefício, né, de melhorar o intestino, de baixar aquele intestino alto que está ali protuso, de melhorar a digestão, de melhorar processo de constipação que a pessoa tem, a gente também consegue muito liberar toxinas no corpo, tá? E ainda modelagem corporal. Gente, ela é tudo, tudo mesmo. Surgiu mais uma pergunta aqui, é porque a gente botou uma listinha de perguntas e tá surgindo aqui umas perguntinhas e deixa eu fazer logo. Deixa eu falar logo sobre ela, tá? A pergunta foi se a drenagem ela tem que ser realizada com cremes,
né, com cremes com ativos. A gente já falou disso na live passada, né? Drenagem, acho que nem foi na live passada, foi em outra live sobre isso. Mas drenagem, o bom é fazer ela com ativos. Quanto mais ativos o seu creme tiver, maior vai ser o poder dele, né? De entregar outros benefícios, não só de retenção, não só de gordura, mas vários benefícios que aqueles ativos vão entregar. Existem cremes que têm ativos para flacidez tissular, existem cremes que vai ser para tratar gordura, existem cremes que vai ser para tratar celulite, existem cremes que vai eliminar toxinas. Então, cada ativo que tem lá naquele creme vai fazer um potencial, vai te entregar um potencial a mais, tá? Então, quanto mais ativos o creme tiver, ou quanto mais produtos você utilizar, mais resultados você vai ter, sim. Mas é preciso, eu só posso fazer com cremes com ativos? Não. Drenagem você pode fazer com óleo corporal. Depende de qual é o seu intuito. O intuito é só drenar? É só tirar aquele líquido retido? É só eliminar toxinas? Então você pode fazer com um óleo corporal que você já vai ter um resultado bacana. Mas se o seu intuito já é trabalhar gordura, se o seu intuito já é entregar tratamento de flacidez e outras coisas, trabalhar alguma disfunção, aí o legal é ter ativos próprios para aquelas disfunções que você quer trabalhar, tá bom? Voltando novamente para nossa manobra, tá? A manobra, deixa eu só voltar aqui que eu mexi e saiu aqui. Então a manobra ela vai justamente possibilitar o alongamento, né, do músculo da respiração, tá? E aí quando a gente consegue alongar esse músculo, a gente consegue contribuir para um trânsito intestinal melhor e até mesmo para expressões, tá? Expressões que nós temos internas. Então a gente tem muito resultado com essa manobra. Repito mais uma vez, pode fazer, tá? Você já sabe liberar o diafragma? Como eu disse, existem duas formas de liberar o diafragma, né? Uma forma é você fazendo sozinho, você em você, né? Você pode ensinar para o seu paciente fazer nele. E outra forma é você, profissional, fazendo seu paciente, que a gente vai utilizar duas coisas. Primeiro, nós vamos utilizar o músculo da respiração, o diafragma. Então, nós vamos fazer o alongamento dele e podemos utilizar também a própria respiração do paciente para realizar também essa técnica. Vamos falar sobre cada um. Você fazendo no seu paciente, aproveite todos os momentos que você tem, que é o que? A respiração dele. Com tudo que ele vai respirar, é a hora que você vai fazer. Tudo vai trabalhar conforme a expiração. Ele vai inspirar, você vai fazer a manobra e na hora que ele expirar, é a hora onde você vai estar ajudando o processo digestivo, tá? Na verdade, você vai estar ajudando o trânsito intestinal ali a trabalhar, tá? Então, quando nós estamos com o paciente, nós vamos fazer a manobra junto com a respiração dele, tá? Preste atenção. O paciente, ele vai respirar fundo. Ele vai inspirar. Na hora que ele inspira, ele vai segurar essa respiração. Ele inspirou, puxou o ar todo para dentro. Só que, na hora que ele inspira, você tem que fazer com que ele murche a barriga. Para o meu paciente entender melhor, eu digo assim, pega o umbigo e encosta lá nas costas. Então, puxa a barriga para dentro. Puxa o ar e prende, levando o umbigo lá para as costas. Quando a gente fala assim, fica mais fácil dele visualizar como tem que ser a manobra certa, tá? E aí ele inspira, levando o umbigo para as costas, e a gente vai deixar essa respiração presa. E você vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 10 segundos. Enquanto você conta 10 segundos, você vai estar liberando justamente esse processo do diafragma. E onde é esse processo? Embaixo das costelas. Você vai fazer um desenho das costelas ali naquele local, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês poderem entender melhor. Estou só falando como é o processo. Mas eu vou,
no meu quadrinho, nos meus desenhos mágicos, que vocês adoram, que vocês entendem tudo. Eu não sei como, porque eu sou péssima desenhista, mas na hora que a gente desenha, todo mundo aprende tudo. Então, daqui a pouco eu ensino no desenho pra você, tá? E aí, nessa hora que ele tá lá puxando o ar com a respiração presa e você contando 10 segundos, você vai fazer movimentos bem rápidos, liberando o diafragma. Quando você terminar de fazer esse diafragma, você vai falar pra ele que ele pode soltar. Senão ele vai ficar prendendo a respiração e aí não dá certo, né? Você vai dizer pra ele soltar. Na hora que ele soltar, você vai fazer um movimento onde você vai levar tudo que tá aqui em cima pra baixo, trazendo de cima e descendo, levando o máximo para baixo possível. Por quê? Você vai estar ajudando o trânsito intestinal, tá? E a gente vai estar liberando toxinas para onde a gente tem mais gânglios linfáticos, ok? Então é um processo que a gente tem o início, o meio e o fim. Eu tenho que começar com a respiração, eu tenho que fazer movimentos rápidos e repetitivos para liberar, para alongar o diafragma. E aí depois eu tenho que fazer um único movimento para levar toda essa toxina ou tudo que está ali retido para os gânglios linfáticos os maiores, na verdade, os maiores gânglios linfáticos que nós temos e os mais proximais também, tá? Essa é a forma onde nós vamos utilizar o paciente para fazer, tá? Ele vai conseguir fazer dessa forma sozinho? Talvez sim. Mas talvez fique muito ruim para ele fazer o movimento sozinho, tá? Então, o ideal é que essa manobra seja você, profissional, fazendo no seu paciente. E se for para ele fazer sozinho, ele não vai usar a respiração conforme a gente usou. Ele vai puxar a respiração, vai prender e na hora que ele estiver expirando, aí ele vai fazer o desenhozinho da costela, tá? Esse desenhozinho, na hora que ele tá fazendo, ele vai fazer só alongando, tá? E vai ser na hora da expiração. Para você entender melhor, vou pro meu desenho mágico, tá bom? Quando me ajuda aqui. Vira mais. Isso, acho que tá bom. Vou desenhar aqui. Semana passada eu desenhei uma barriguinha sexy, né? Bem enxutinha. Hoje eu não vou desenhar bem enxuta não, tá? Vou desenhar aqui uma barriguinha nada enxuta. Dá pra vocês verem? Toma aqui como um umbigo, ok? Essa minha barriguinha aqui ela tem, faz de conta que aqui são minhas costelas, tá? Ela tem uma largurinha, né? Direita e esquerda. Excessozinho de largura, né? Mano, tá lembrando aqui, lado direito e esquerdo. Esse não precisa, tá? Semana passada a gente ensinou que a manobra tinha que ser feita pelo lado esquerdo, lembra? Então, sempre iria iniciar pelo lado esquerdo do paciente. Essa manobra aqui, você vai fazer os dois lados juntos, beleza? Olha que bacana. Essa manobra são os dois lados juntos. Eu não preciso distinguir qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Elimane, eu não consigo trabalhar com as duas mãos juntas. Então faz um lado, depois faz o outro. Não tem problema qual lado você vai fazer primeiro. O ideal é fazer os dois lados juntos, tá? Eu até ensino uma táticazinha, gente, na hora que você está fazendo a manobra no paciente. Porque às vezes a maca te atrapalha para você chegar lá em cima do paciente. O que acontece nessa hora? Você acaba ficando pequena, né? Às vezes o paciente é um pouquinho largo e você acaba ficando pequena para chegar ali naquele local. Fala assim pro paciente, ó, chega um pouquinho pro lado, pega a perninha, ó, põe lá em cima da maca e se senta. Isso vai te ajudar em duas coisas, sabe o quê? Primeiro,
vai te ajudar na sua postura. No final do dia você não vai terminar corcunda, tá? E muito menos com dor na coluna, certo? Então, na hora que você se senta lá na beiradinha da maca, você consegue alinhar mais sua coluna, tá? E segundo, vai ser muito menos cansativo você ficar em cima do paciente lá. Na hora que você está sentadinha, você consegue pegar toda a região sem nenhum problema. Então, faça o teste. Senta na beiradinha da maca e começa a fazer o procedimento para você ver como é bem melhor, tá? Então, vamos lá. Faz de conta que aqui é a minha costela. Meu paciente... Deixa eu chegar aqui para vocês me verem melhor. Pode deixar. Não. Não mexeu aqui. Deixa eu arrumar de novo. Meu paciente está lá deitadinho na maca. Beleza? O que eu vou fazer? Ele vai puxar o ar e vai murchar a barriga. Eu vou contar 1, 2, 3 até 10. Só que enquanto eu estou contando, quando eu começar o número 1, eu já vou começar a desenhar minhas costelas de um lado para o outro. A costela não é viradinha aqui, né? Costelinha. Então eu vou fazer justamente esse desenho aqui, ó. Desenhando as costelas, passando o dedinho na bordinha das costelas, ok? Passando o dedinho, ó, na bordinha da costela. Então eu vou fazer um desenho aqui, ó, bem rápido, puxando a costelinha e contando até 10. Chegou no 10, eu vou falar para o paciente: solta, libera o ar, expira, né? Solta o ar. Quando ele soltar o ar, você vai descer pela lateral, subir e descer novamente. Elivana, é difícil. É nada, super fácil. Desenha as costelas, tá? Com uma mãozinha e a outra, você vai desenhando as costelas. Quando ele falar, quando você chegar no 10, você vai falar para ele: solta, libera o ar. Desce, sobe e desce novamente. Desci, subi, desci novamente. Vou levar até o meu gânglio mais proximal. Liberando, ó, todas as toxinas para o meu gânglio mais proximal. Levando tudo para baixo, tá? Essa manobra é uma das manobras que eu mais realizo e que me dão mais resultados. Quando termina, gente, aquela pessoa que tá com o intestino alto, quando termina, isso aqui tá seco. Seco, chega, fica um buraco. Tem gente que gosta de calça cintura alta, né? Essas calças cintura alta deixam você muito bonita, né? Que comprime. Quando a gente veste... Ai, que susto! O telefone caiu. Ao vivo é assim. Quando a pessoa tá com cintura alta, né? O que acontece? Ai. O que acontece? Acaba ficando bem frouxa. Se for uma calça jeans, então, aí é que fica frouxa, né? E aí quando fica frouxa, a pessoa quando veste, quando botou a calça, aí fala: menina do céu, olha aqui. É um arraso, tá? Isso. E esse resultado, Elivânia, ele vai sumir com o passar do dia, com o passar das horas? Vai sumir? Não. Se você fizer só uma única vez, gente, não é bacana. O ideal é que essa manobra ela seja sempre realizada, né? Fica segurando aqui, senão vai sair, eu acho que de novo, tá? Uhum. E aí, essa manobra aqui, a gente tem que realizar mais de uma vez, né? Repetir várias vezes no paciente e não só uma vez na semana. Se você puder fazer 2 vezes uma drenagem na semana nessa pessoa, faça. Drenagem, resultado é real, tá? E quanto mais você fizer, mais progressão nesse resultado você vai ter. É progressivo. Quanto mais você fizer, mais resultado você tem. Se você puder, se o paciente puder, eu vou falar assim: Elivânia, quantas vezes eu posso fazer drenagem na semana? Se você quiser, você pode fazer todo dia. Nada te impede, pelo contrário. Drenagem aumenta a imunidade. Drenagem, tá gripado?
Faz drenagem para você ver, periódico, para você ver como você melhora, tá? Tá com problema de digestão, constipação, problema respiratório, porque hoje a gente usa muito o alongamento e a respiração na drenagem, tá? Qual é o problema que você tá? A drenagem ajuda. Problema postural? Nossa, a gente trabalha postura na drenagem, né? Trabalha alongamento, postura, respiração e tudo mais. Então, faz drenagem. Tiver condições de fazer uma todo dia na semana, faz. Se não tem, faz 2, faz 3 na semana. Quantas você tiver condições. Drenagem nunca é demais, gente. E o resultado? Pode confiar. É progressivo, tá? Hoje você tem um resultado, amanhã se você fizer, você potencializa esse resultado e ele continua te dando resultados por os dias. Quanto mais você fizer, mais resultado você tem. Esse foi a manobra que nós vamos fazer no nosso paciente. E para ele fazer em casa, sozinho, como eu vou fazer? A gente não vai pedir para ele fazer essa manobra rápida, né? Como eu disse a vocês. Eu não tenho como, ele não vai ter como fazer rápido, porque ele vai ter que desenhar as costelas, tá? Então o que eu vou fazer? Ele vai inspirar, murchar a barriga, e na hora que ele murchar a barriga, ele vai contar até 3 e vai liberar aqui. Ele pode liberar até com a mão inteira. O que eu sempre digo é, faça com a mão inteira porque fica melhor, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar. Por que puxar o ar? Porque a costela, ó, fica à mostra na hora que a gente puxa o ar, né? Inspirou, ó, aparece a costela. E aí é fácil você fazer o desenho. Liberando o músculo do diafragma. Na hora que você começa a liberar ali, você vai contar 1, 2, 3, expirou, soltou o ar. E aí você vai para o outro lado. Puxa o ar, murcha a barriga. 1, 2, 3, solta o ar. Esse ele vai fazer em casa. Quantas vezes ele vai, né? Quantas vezes ele puder, quantas vezes ele achar necessário. Ele vai ver que o intestino dele, que era bem protuso para frente, não vai ser mais. Pode confiar, porque vai liberar o diafragma, vai soltar as pressões, vai melhorar o trânsito intestinal e a gente não vai ter mais aquele abaulamento ali, tá? Ele vai ficar com essa parte do intestino sequinha. É difícil fazer? Vira pra cá de novo. É difícil fazer? De forma alguma. Não é difícil fazer de forma nenhuma. Dá trabalho? Também não, tá? Também não dá trabalho. Dói? De maneira alguma, como eu disse no início da live, não é para doer. Drenagem linfática não dói. Como eu disse também, a maioria dos pacientes sente um relaxamento. Tem gente que fala assim, eu nunca recebi uma drenagem. Se receber a primeira, eu aposto que nunca mais deixa de fazer. Quem já recebeu drenagem sabe dos efeitos que ela dá, sabe da potência que ela tem, né? E sabe, fora os benefícios, né? Que tudo que ela vai entregar, sabe como é prazeroso receber. Receber uma drenagem é muito bom. E você saber fazer a drenagem linfática e entregar resultados ao seu paciente é melhor ainda. Porque o que eu acho bom mesmo é quando o meu paciente se levanta da maca e diz, meu Deus, que resultado. Aí quando a gente bate foto do antes, drenagem te entrega resultado na hora, é imediato. Bate foto do antes e depois bate foto. Terminou a drenagem, bata a foto para você mostrar a ele o quanto ele teve ali de resultado. É impecável, é batata, ele vai amar. Principalmente quando você fizer essas duas manobras, a manobra da semana passada e a manobra dessa semana. Lembrando, a da semana passada, ela ensinou você que tem constipação, tá? A liberar o intestino, o intestino fabricar melhor, né? Mais rápido o bolo fecal, produzir o bolo fecal mais rápido e poder eliminar ele também de forma mais rápida, mas acelerar esse processo, tá? Essa de hoje ajudou você que tem... Aliás, você não, eu tô falando como se eu estivesse falando para um paciente, né?
A você profissional. Ela vai ajudar você profissional a trabalhar o intestino alto dos seus pacientes. Então, o paciente que tem intestino alto, aplica essa manobra. Elivânia, eu só vou aplicar ela em paciente que tem intestino alto? Não. Gente, vocês já viram aquelas fotos? Eu posto muito, né? As fotos quando o paciente está deitado. E aí eu tenho um ângulo fixo, né? De todos os meus pacientes. Então, todas as minhas fotos, elas são iguais, tá? Então, eu tenho o meu ângulo fixo. E aí, eu bato a minha foto no ângulo antes. E aí, aparece aquele intestino bem elevado, né? Aquela barriguinha bem protusazinha, mesmo deitado. E aí, quando eu termino a drenagem, aí aparece a paciente com a barriga assim, um buraco. Já viram uma lombada assim? Por que essa lombada? Porque eu estou entregando resultados na hora. Eu vou fazer só em paciente que tem intestino baixo? Não. A gente vai fazer em todos os pacientes essa manobra. Se ele não tiver intestino alto, eu falei intestino baixo, intestino normal, tá? Não é baixo, é normal. Se ele não tiver intestino normal, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Se ele tiver intestino normal, eu vou fazer do mesmo jeito. Se ele tiver intestino alto, aí é que eu vou fazer para dar mais resultado ainda. Essas manobras, elas não são específicas só para quem tem constipação ou só para quem tem intestino alto. Pelo contrário, você ajuda qualquer pessoa, tá? Eu vou ao banheiro regularmente, mesmo assim faça a manobra. Agora você vai precisar repetir muitas vezes, que nem você vai repetir num constipado. Não, a gente vai diminuir o ritmo de repetição, mas a gente vai fazer do mesmo jeito, tá certo? Entregue essas manobras. Aposto que se você entregar, você vai ver o resultado assim,